Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo Clássico, o podcast onde nós falamos sobre absolutamente tudo, à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. E o nosso tema de hoje é a poética de Aristóteles. E antes que você pense, poética não é só sobre poesia. Os fundamentos lançados por Aristóteles na poética permeiam todas as artes que nós conhecemos hoje. Bora entender isso aí melhor, vem comigo. Cara, a maior motivação para fazer um episódio sobre a poética de Aristóteles, antes de nós partirmos pro assunto aqui, é que existe uma espécie de descompasso entre a facilidade que é ler a poética e a influência que a poética tem nos dias de hoje, em todas as artes. A poética é disparado a obra mais fácil de Aristóteles, é a obra mais acessível, não só de ler, mas também de compreender. Então, fica aí a minha recomendação para que vocês leiam a poética. Hoje a gente vai comentar essa obra, trazendo os principais aspectos que impactam a nossa compreensão das boas histórias. E eu li recentemente uma tradução que eu gostei bastante. Eu reli nessa tradução do Paulo Pinheiro, né, da versão da editora 34 da poética. Qual que vai ser a nossa abordagem no episódio de hoje? Primeiramente, a gente vai definir o que é essa poética, que não tem a ver só com poesia. A gente vai falar sobre o papel dos bons poetas. E dentro da poética, já dando um spoiler aqui, a poética a gente vai ver que se divide em tragédia, comédia e epopeia. Dentro da tragédia vai ser o cerne do nosso episódio. E a tragédia é, de fato, o tipo de teatro mais elevado. A gente vai ver isso mais pra frente aqui. Vamos lá. O que é a tal da poética? Tá? O que é essa poética? Poética, não tem a ver com poesia. Mas o que é isso? Primeira coisa que a gente precisa entender é que, na época de Aristóteles, né, o grego clássico traz o verbo poiein, que é o verbo fazer, como algo comum. Uma maneira boa da gente entender é o seguinte: para Aristóteles e para o pensamento grego, que é aristotélico especificamente, a gente pode dividir a alma humana em vários aspectos, tá bom? Uma maneira interessante de pensar é o seguinte: tudo que compete à alma humana, à existência do ser humano, a gente pode quebrar em 4 coisas. A gente pode quebrar em ser, conhecer, agir e fazer. Tudo que acontece na sua vida, tudo sobre o que você pensa, que se relaciona com a alma humana, tem a ver ou com o que ela é, ou com o que ela conhece, ou em como ela age e o que ela faz, perfeito? A poética era entendida na época como tudo aquilo que o ser humano faz. Então, nós pegamos e fazemos coisas. Aristóteles, ele abre a poética dizendo que 2 coisas são naturais para o ser humano fazer. É a imitação e a musicalidade. Ele fala ali bem no início da poética que é natural para o ser humano imitar, né? Desde criança, as crianças vão imitando e vão aprendendo as coisas por imitação. Vão replicando as atitudes ali, os gestos dos adultos, as palavras que os adultos falam e vão vivendo assim. Mas não só as crianças, né? Os adultos também fazem isso. Então é natural para nós imitarmos. E ele fala que é o seguinte, e no fim das contas, imitar levado à arte poética é você contar histórias. Então, para Aristóteles, a poética ela se divide em 3 aspectos, né? Existem 3 manifestações de poética. É a tragédia, a comédia e a epopeia. A gente tem que lembrar que para Aristóteles, na época dele, era muito comum ter performances de teatro. Então, o teatro era a forma de arte ele mais presente na vida da polis. E era performado, no geral, só tragédia e comédia. Epopeia era algo mais raro, e a gente vai ver por quê, principalmente pela extensão. E, cara, os princípios da poética não valem só para poética. Aqui Aristóteles até insinua isso, que vale para todas as outras artes. Além da mimese, além da imitação, o que é mimese, né? É mimesis, que vai dar origem à palavra mímica, ao verbo imitar e assim por diante. Além disso, Aristóteles destaca que a musicalidade também é natural para o ser humano. Então, desde pequeno, o ser humano está fazendo melodia, tá assobiando e tá imitando a musicalidade tanto da natureza quanto dos adultos, quanto das outras pessoas. E quando você junta essas 2 coisas que são naturais para o homem, que é a imitação e a musicalidade, acontece o que se chama de poesia, tá? O que se chama de poética. Daí surgem os poetas, beleza? Qual que é a ideia aqui? Qual que é o papel, então, do poeta? Seja teatro, história escrita, história oral, poesia cantada. Qual que é o papel do poeta? O papel do poeta a gente pode resumir no replicar ou descrever histórias nas quais ele imita a realidade. E aí você pensa o seguinte: cara, eu não posso escrever uma história, se você quiser escrever um dia, ou uma história que você tá lendo, essa história não pode ser boa se ela for uma coisa extremamente comum, né? Imagina, foi pra padaria, voltou,
foi pro trabalho, cumprimentou ali seus filhos, sua esposa ou seu marido, voltou pra casa e dormiu. Isso é uma história? Isso é uma história. Só que é excessivamente comum, é muito ordinário. Por outro lado, você também não pode elucubrar muito. Você não pode contar uma coisa que é muito bizarra, né? Muito improvável de acontecer, porque não fica muito plausível. E, baseado nisso, a gente pode dizer, segundo o pensamento de Aristóteles, já no início da poética, que o papel do poeta é retratar aquilo que é verossímil. Ô, Vidal, o que é verossímil, cara? Cara, é o seguinte, é o que tá entre o possível e o provável. É aquilo que parece verdade, entendeu? É aquilo que poderia facilmente acontecer na nossa realidade. É aquilo que a gente chama hoje de plausível, sabe? No nível do possível tem muita coisa, né? Só que do nível do provável tem pouca coisa, né? Aquilo que é muito provável de acontecer. Então, o poeta ele se preocupa com o verossímil, que é aquilo que é possível de acontecer. Às vezes provável, às vezes mais improvável, mas sempre parece ser verdade, tá bom? Aristóteles, quando vai falar sobre o papel do poeta, ele diz assim: também fica evidente, a partir do que foi dito, que a tarefa do poeta não é a de dizer o que de fato ocorreu, mas o que é possível e poderia ter ocorrido segundo a verossimilhança, ou a necessidade. Com efeito, o historiador e o poeta diferem entre si não por descreverem os eventos em versos ou em prosa, mas porque um se refere aos eventos que de fato ocorreram, enquanto o outro aos que poderiam ter ocorrido. Eis porque a poesia é mais filosófica e mais nobre do que a história. A poesia se refere de preferência ao universal e a história ao particular. Entenderam? Então tem a ver com aquilo que a gente comentou no episódio 2, que quando você vê uma história, quando você vive uma história, você só consegue incorporá-la, tu só consegue sentir aquilo que os personagens sentem quando isso é verossímil, porque senão fica algo muito distante de você. E assim, desdobrando para os dias de hoje, quantos filmes você vê, quantos livros você lê que são bizarramente inverossímeis, cara. Coisas assim que são muito improváveis, sabe? Aquela forçação de barra pro enredo dar certo, um personagem que ressuscita do nada sem motivo. Então isso caracteriza uma história que é ruim, uma história que é limitada. Então, para Aristóteles, isso não faz sentido. Para o poeta ser um bom poeta, ele começa da verossimilhança. O que ele está contando tem que parecer ser verdade, entendeu? Aquilo que é possível de acontecer. Vamos direto aqui pro nosso ponto principal, que é a tragédia. Antes disso, como é que a gente divide a poética? A poética, ela basicamente, como eu disse antes, se divide em 3 espécies, né? Ou é a poesia, ou é a prosa, ou é o teatro, ou como era falado antigamente, o drama. O teatro tem uma peculiaridade que ele pode ser tanto escrito como performado. Hoje é muito raro, né, você ir para peças de teatro, infelizmente, porque o teatro é uma arte belíssima, né, é um negócio elevadíssimo. E dentre poesia, prosa e teatro, sendo o teatro escrito e performado, dentro do teatro nós temos a subdivisão que é tragédia, comédia e epopeia. Tudo bem? Sendo a epopeia quase 100% das vezes escrita e não performada devido à sua limitação de tempo, né? Cara, hoje tu fala assim, tragédia. Cara, tu já leu uma tragédia? Você já leu, sei lá, Édipo, Rei? Você já leu Medeia, do Eurípides? Já leu Electra? Ou coisas do tipo? As pessoas vão falar, pô, cara, tragédia? Pra que eu vou ler uma história que termina mal, né? Pra que eu vou ler uma história que tem um final triste? Não faz muito sentido, né? A história pode até ter um final meio triste, mas tragédia é demais, né? Eu tô pedindo pra sofrer. Mas, pessoal, tragédia não tem a ver meramente com o final triste. Olha a definição que Aristóteles dá de tragédia, né? Que é uma definição extremamente simples, mas que não é dita hoje, né? Tragédia é simplesmente um estereótipo hoje. Tragédia, final triste. Mas não é isso. Como a poética, como nós vimos no início, é a arte da imitação, do que trata a tragédia? Olha o que Aristóteles diz aqui na parte 6 da poética. É uma definição extremamente simples, né? Ele diz que a tragédia é a mimese de uma ação de caráter elevado. Ou seja, a tragédia, ela relata, na figura do seu personagem central, uma história que é verossímil de pessoas de caráter mais elevado que nós. E aí, a verossimilhança deve ser entendida da seguinte maneira aqui. O personagem que está sendo tratado ali, ele não deve ser um mero inocente. Porque o que acontece? O que nós sabemos sobre a tragédia é que o personagem central, ele vai sofrer uma desgraça, perfeito? Ele vai ter um final triste. Só que acontece, se você pegar um personagem que é um mero inocente, o destino dele, trágico, você ia ficar só revoltado, né?
Pô, ele não fez nada. O cara inocente vai lá e cai e morre, entendeu? Não faz sentido. Então, o personagem da tragédia em si, ele tem alguma culpa original, ele tem uma mazela ou um crime que ele cometeu, que é ali meio que anterior à história, sempre é assim, que gera uma culpa nele, que ele meio que tem um débito a ser saldado, né? E isso produz uma empatia com o personagem, entendeu? Por outro lado, além dele não poder ser um mero inocente, porque a história fica muito sem graça, ele não pode ser também um total perverso, não pode ser uma pessoa bizarra, porque se ele for um total criminoso, um injusto, assassino e tal, quando ele tiver o destino trágico dele, o desfecho de morte ou de desgraça, isso só traria satisfação, uma mera satisfação. Então você ficaria feliz, olha que legal, legal, o cara ruim foi morto e tal, e acabou. Toda a história se resumiria a você fazer ali ao enredo ser uma espécie de justiceiro do protagonista, que é um canalha, entendeu? Só que na verdade não faz sentido. Ele não pode ser um total criminoso, um perverso meramente, porque a história também deve gerar uma compreensão dos atos dele. Então o público deve ser capaz de não somente ter empatia pelo protagonista, mas também deve compreender os atos dele, né? Porque são atos de fraqueza humana, ou seja, ele não é inocente e também ele não é perverso, ele é humano, tu tá entendendo? Isso que é verossimilhança, é uma retratação real de um personagem. Não tem essa romantização da inocência nem uma perversidade excessiva, perfeito? E Aristóteles, ele elucida isso dizendo o seguinte, ó, na parte 13 da Poética, ele fala assim: fica evidente, a princípio, que não se devem apresentar homens excelentes que passam da prosperidade à adversidade, porque isso não desperta pavor nem compaixão, mas repugnância. Nem homens maus que passam da desventura à prosperidade. Isso é o que há de menos trágico, pois nada possui do que convém ao trágico. Com efeito, não suscita nem benevolência, nem compaixão, nem pavor, nem mesmo quando um homem decididamente cruel passa da prosperidade à adversidade, pois tal maneira de tramar os fatos pode ter a ver com a expectativa humana, mas não suscita nem compaixão, nem pavor, pois aquela diz respeito ao que vive a adversidade sem a merecer, enquanto este, a adversidade que afeta um semelhante, ou seja, a compaixão ocorre em relação ao que não merece, o pavor em relação ao semelhante. E assim, tal ação não suscitará nem compaixão e nem pavor. Ou seja, a verossimilhança, a realidade do protagonista deve suscitar o pavor e a compaixão, entendeu? Então você compreende que o destino trágico do personagem, tu sente pavor porque ele é igual a você, sabe? Ele é igual a você. Você compreende os atos dele, mas ao mesmo tempo você também, por ele ser meio inocente, ser uma pessoa de caráter elevado, você sente empatia. Então, o autor, ele conduz a gente a uma espécie de meio termo, né? De maneira que a gente vê aquele personagem como alguém real, sabe? Você encara ele como alguém que você poderia estar facilmente no lugar dele. Com essa compaixão e com esse pavor que você sente quando ele é assolado, né, pelas desgraças, pela morte e tal. No fim das contas, o que faz você mergulhar nessa empatia, nesse pavor, é o relato verossímil. Eu vou trazer aqui pra vocês, a gente vai contar a história do rei Édipo pra vocês terem uma ideia do que é verossimilhança e de como essas coisas se manifestam numa tragédia. E como que o dramaturgo, como ele conduz as emoções das pessoas, né? Tem dois movimentos diagnosticados aqui por Aristóteles, que é a reviravolta e o reconhecimento. A reviravolta, que é peripeteia, que vai dar origem à palavra peripécia, é o que o pessoal chama hoje de plot twist, né? Você tem uma reviravolta ali no meio que muda, né, toda a história. E o reconhecimento, que é quando você passa a ver alguém ou ver uma situação ou ver algo de uma maneira nova que dá todo um sentido novo para tudo que aconteceu. Então, o dramaturgo ele vai conduzindo as emoções das pessoas pela reviravolta e pelo reconhecimento. Essas são as duas maneiras de conduzir as emoções do público. Mas quais que são os elementos do enredo da tragédia? E aqui é bem interessante porque vocês vão começar a perceber que isso aqui é muito presente no cinema, nos romances, né, na literatura comum. E, cara, existem 3 elementos que, se uma história produzir isso no público com relação ao protagonista, ela pode ser chamada de tragédia. Elementos do personagem e também do público, tá bom? Dos sentimentos do público em relação ao personagem. Quais são estes elementos?
O primeiro elemento é a híbris, que é aquela pompa do personagem, né, de querer desafiar a ordem divina, de se sentir o poderoso, né, de tentar desafiar o destino dele, achar que ele é maior do que o seu destino, que isso eventualmente vai ser a queda do personagem, né? Além de híbris, você tem o sofrimento intenso, né, do personagem, que a gente pode chamar de pathos, que vai dar origem à palavra patologia, né, de doença ou paixão também, que é o sofrimento, né, depois que o personagem encara a desgraça, é aquele sofrimento intenso pelo qual o protagonista passa, que gera piedade no público, entendeu? E, por último, a catarse. Catarse nada mais hoje, a verdade é a seguinte, catarse vulgarizou. Qualquer coisa hoje é catarse. Aquilo ali foi catártico. Cara, não. Catarse não é meramente uma reação emocional. Catarse, a gente pode explicar da seguinte maneira. Ao longo da tragédia, você vai se emocionando com a história do protagonista. Isso faz com que você, uma hora, tenha um clímax de emoções, ok? E a história tem um sentido. O que é a catarse? Catarse, pessoal, nada mais do que um termo que Aristóteles usou aqui com conotação biológica. A gente tem que lembrar que Aristóteles era um médico, né? Um biólogo. Ele estudava, em suma, a biologia. E aí daí ele desenvolve sua filosofia. O termo catarsis, em grego clássico, ele tinha a conotação de purificação. Então, o que isso tem a ver com a história? O que tem a ver com tragédia? Catarse nada mais do que a purgação das emoções que você vai sentir ao longo da história, ali de empatia, de pavor, de terror, pela história, pelo destino do protagonista. A catarse vai ser essa purgação dessas emoções e dos seus afetos, de maneira que isso não obstrua o teu intelecto para entender o sentido maior dessa história. Então a gente pode definir a catarse como a purgação das emoções de tal maneira que não obstrua o intelecto do público em relação ao sentido da tragédia. A gente vai contar a história aqui do rei Édipo, para quem não conhece, e aí eu vou dar spoiler aqui, cara. Se vira aí pra pular, entendeu? Eu vou contar a história inteira pra gente exemplificar como encontrar esses elementos numa tragédia de fato. E ao longo da história aqui vocês vão ver que é uma história emocionante, é muito tocante e ela tem um sentido mais profundo, tá bom? Antes de a gente contar a história, alguns exemplos de tragédias, se vocês quiserem começar a ler, seria a do próprio rei Édipo, né? Ou Édipo Rei, Medeia de Eurípides, Ajax também de Eurípides, Filoctetes. Você tem as tragédias de Shakespeare, Hamlet, Otelo, Macbeth, enfim, diversas tragédias que estão aí na literatura ocidental, que obedecem a esses critérios, né? E, pessoal, para quem não conhece a história do rei Édipo, vamos relembrar aqui a história inteira. O Édipo, esse cidadão chamado Édipo, ele é um rei de uma cidade chamada Tebas. Tem até uma outra história chamada Sete contra Tebas. E essa cidade, que é Tebas, ela tá mergulhada por uma doença, por uma peste, né? Então, tá todo mundo morrendo, né? Homens, mulheres, crianças estão morrendo. E o povo vai apelar ao rei, que é o Édipo, né? Então, o Édipo, ele é um herói ali da cidade, que no passado ele tinha libertado essa cidade da esfinge. E o Édipo, ele movido pelo dever dele de rei, né, e pela compaixão com o povo, ele envia o cunhado dele, que se chama Creonte, e ele envia Creonte para o oráculo de Delfos para buscar respostas. E a mensagem do oráculo é a seguinte, olha que interessante, que essa praga, essa peste, só ia passar quando for expulso ou punido o assassino do antigo rei de Tebas, o rei Laio. E quando Creonte ele dá essa notícia para Édipo, ele vai a público e começa as imprecações dele, né, contra o assassino, falando que maldito seja o assassino, que ele vai encontrar o culpado e que o assassino vai morrer. E ele fala isso pro público e ele se compromete a investigar essa situação, né? Quem que é esse assassino, pô? Porque se eu não achar esse cara, minha população inteira vai morrer, eu vou morrer, minha família vai morrer. E aí, na cidade de Tebas, tinha uma espécie de adivinho, né? Um cego que era adivinho, chamado Tiresias. E aí, Édipo convoca Tiresias e começa a provocar ele. Tiresias, quem que é o assassino? Quem que é o assassino? Não é possível, você tem que falar, você tem poder de descobrir quem é o assassino. Me fala quem é.
E aí Tiresias, ele descobre, ele recebe essa espécie de revelação de quem é o assassino e fica resistente a falar. E aí, com a insistência de Édipo, ele fala a verdade. E Tiresias fala pra Édipo que ele é o próprio assassino que ele tava procurando. E aí, tipo assim, Édipo não entende nada, né? Ele fica maluco. Ele fala assim, cara, você tá louco? Você tá me acusando, né, de ser um assassino? Você quer conspirar contra mim? E ele acusa Tiresias e Creonte, o cunhado dele, que era um cunhado fiel a ele, de conspirarem contra ele. Pra você ver o orgulho do personagem de que eu falei antes. Então, assim, Édipo nem cogitou que Tiresias estava falando a verdade. Entendeu? Ele nem cogitou a própria culpa. E o que acontece? Nesse furdunço todo, a esposa de Édipo, né, chamada Jocasta, ela chega e fala que não acredita em oráculo, né, que pra ele deixar isso de lado. Só que aí na conversa deles, ela fala uma história sobre o rei Laio. Ela fala o seguinte, que antes do filho do rei Laio nascer, o Laio recebeu uma profecia de que o Laio, o próprio rei, seria morto pelo próprio filho. E quando ele recebeu essa profecia, ele queria evitar esse destino, mandou matar o bebê. Então ele entregou para um pastor tebano, pastor de ovelhas, né? E mandou matar o bebê e abandonar ele num monte chamado Citerão. E aí, anos depois, sei lá quantos anos depois, Laio estava ali nas redondezas, né? Essa foi a causa da morte de Laio. Ele foi morto numa encruzilhada, ele foi emboscado e foi morto, foi assassinado. Até então não se sabia muito sobre essa situação de Laio. E aí, cara, quando o Édipo ele ouve essa história de Jocasta, ele começa a ficar inquieto, porque ele recorda que quando ele era jovem, pra quem não leu a história, né, eu vou recapitular aqui, Édipo ele foi criado como filho do rei em Corinto, na cidade de Corinto. E aí ele recorda que no palácio de Corinto, quando ele estava lá, ele ouviu uma profecia que ele mataria o pai e se casaria com a própria mãe, o Édipo, né? E aí, cara, o que ele fez? Pô, o meu pai é o rei de Corinto, minha mãe é a rainha de Corinto, eu vou meter o pé daqui, vou fugir daqui, porque eu não quero que esse destino me assole. E aí, no caminho de Corinto pra Tebas, ele encontra um cara que ele se desentende ali com o cara, e ele mata esse cara nesse local, nas redondezas de Tebas. E aí, a tensão vai crescendo, né, ao longo da história, e chega um mensageiro de Corinto trazendo a notícia da morte do rei Pólibo. Pólibo é esse rei que tinha criado Édipo, entendeu? Édipo era filho desse rei. E aí, quando eles recebem, né, tanto o Édipo quanto a Jocasta recebem essa notícia da morte de Pólibo, é até uma cena meio cômica, eles ficam felizes, porque a profecia parecia ter falhado, né? Porque se a profecia pro Édipo era que ele ia matar o pai, a profecia falhou, porque o pai dele morreu. Só que o que acontece? O mensageiro, alguém manda o mensageiro falar pro Édipo que o Pólibo, o rei Pólibo, não era o pai biológico dele. Que o rei Pólibo, na verdade, tinha recebido o Édipo de um pastor tebano, e que esse pastor não tinha tido a coragem de matar o bebê, conforme a ordem do rei Laio, e ele entregara ao rei de Corinto. E o rei de Corinto, que era o Pólibo, resolveu criá-lo. Esse bebê era o Édipo. Então, o que aconteceu? O Édipo mandou chamar esse pastor tebano, a presença dele, ele estava vivo ainda, e trazido a presença do Édipo, né, ele confessa que ele foi encarregado de matar o bebê, que era ele, mas ele ficou com pena e entregou ao mensageiro. E nesse momento o Édipo ele percebe toda a verdade, né, que ele é o filho de Laio e Jocasta, que é a esposa dele, e ele cumpriu sem saber o destino que ele tentou evitar, né? Ele matou o pai e se casou com a mãe. Então, assim, horrorizada, a Jocasta, no final, ela se refugia no palácio, ela se enforca. Édipo, ele é tomado de desespero, né? É uma cena aterrorizante, assim, ele pega os broches das vestes que ele estava usando e fura os próprios olhos, porque ele diz que se recusa a ver o mundo e ver esse destino que ele teve, né? E aí ele se exila, vai para outro lugar. Ou seja, é uma história terrível, certo? Mas você vê elementos aqui de destino, né, que faz com que você se aproxime do personagem, mas que você também sinta pavor e horror. Então, quando é revelado a Édipo que ele era o assassino e que ele tinha casado com a própria mãe, que parece uma loucura, né? E o destino trágico que isso gera, né? Isso produz um terror e consequentemente, o público ele sente uma piedade pelo sofrimento inevitável de Édipo. E também sente uma espécie de pavor, né? O público sente um pavor
ao perceber que ninguém, por mais justo, né, por mais inteligente que seja, por mais que tenha senso de dever com a sua própria população, não está livre da fragilidade, né, humana e do poder do destino, entendeu? Então, você vê a presença aí de Ibris, que é o orgulho de Édipo no início, de Patos, né, que é quando ele descobre o incesto e o parricídio que ele mesmo cometeu, e também ali o suicídio, né, de Jocasta, quando Édipo se segue e tal. E a catarse, pessoal, o que é a catarse? É quando o público, ele sente essas coisas. É a piedade com relação a Édipo junto com o pavor. E no final, apesar de ser um sentimento ruim, não é um sentimento de todo bom, de alegria, de felicidade, é um sentimento que provoca uma espécie de limpeza interior. Por isso, o nome catarse é purificação. A gente sai mais reflexivo e mais consciente da nossa própria vulnerabilidade diante da vida. É por causa dessa proximidade com o personagem verossímil. Interessante, galera, é que nós temos exemplos de tragédias em filmes hoje, né? A poética, o modelo trágico de poética, ele foi perpetuado, tá aí até hoje. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas o filme Incêndios, né, do Denis Villeneuve, esse filme é uma tragédia, assim, no mais alto nível, né? O filme, ele tem todos os elementos de tragédia, inclusive ele tem elementos de referência ao rei Édipo. Então, o filme Incêndios de Villeneuve, eu não vou contar aqui do que se trata, mas assistam esse filme e prestem atenção em cada cena, em cada flashback, em cada encadeamento de narrativa. Vocês vão ver que é uma tragédia em formato de cinema. Tá bom, pessoal? Então, a tragédia, ela tem a finalidade de purgar as nossas emoções para que a gente saia tocado, reflexivo e consciente de quem nós somos como seres humanos, entendeu? Isso só pode ser atingido mediante esse tipo de enredo. E não acredita em mim não, cara. Pega a tragédia para ler e lê a tragédia. Você vai viver isso que eu tô falando aqui. Porque eu contei a história do rei Édipo já com tudo. Quando você não espera, é uma sensação, assim, brutal. Não é só meramente de tristeza. É uma reflexão muito profunda. Você é realmente submetido a uma espécie de purificação emocional e intelectual. Você sai reflexivo, com uma espécie de gravidade sobre a vida. Você não fica meramente tristinho e vai dormir. O que faz isso são esses filmes aí que são excessivamente melancólicos e que são feitos para você ficar triste, né? Que é aquele primeiro caso em que a pessoa não fez nada, é acometida de uma desgraça só pra tu ficar mal. Só que a tragédia não é isso, a tragédia tem um sentido a mais e faz com que você se eleve e compreenda melhor o sentido da vida humana, né, dentro dessas circunstâncias difíceis. Então vai conferir por você mesmo. Leia Ésquilo, leia Sófocles, Eurípides. As tragédias são super curtas, são fluidas, né? Tem muito diálogo, então são coisas muito acessíveis. Então leia por você mesmo, confira e vê o que é essa tal de catarse. É muito profundo, né? Quando você não conhece a história, eu contei aqui a história do rei Édipo, mas quando você não conhece, é muito forte, tá? Confira por você mesmo. Bom, falamos aqui sobre a tragédia, tá? Mas a poética de Aristóteles não trata somente da tragédia, tá bom? Ela trata também da comédia. E quando eu falo aqui comédia e você tá ouvindo, no que você pensa? Fala a verdade. Você vai pensar em humor, em risada, em obras engraçadas, né? Sejam filmes, histórias. Então você vai pensar em Adam Sandler, Ed Murphy, né? Essas comédias bem clássicas, assim, de sessão da tarde e tal. Só que o que acontece? A comédia, diferentemente da tragédia, qual que era a definição de tragédia? Vocês lembram? Era a imitação, né, de ações de seres humanos mais elevados que nós. A comédia, por outro lado, ela é a imitação de seres humanos mais inferiores, ou seja, mais patéticos, mais ridículos, né? Que tem mais vícios do que o público que tá vendo. Então são seres humanos que eles têm mais defeitos, entendeu? Então assim, diferentemente do que a gente pensa, a boa comédia, no sentido aristotélico, né? Ela, originalmente, ela não tem somente o riso como a finalidade, entendeu? A finalidade da comédia não é fazer você rir meramente. O humor, na comédia aristotélica, é uma ferramenta muito poderosa para você retratar defeitos humanos reais. Olha que interessante o que Aristóteles diz sobre a comédia quando ele mesmo vai definir a comédia na poética. Ele fala assim, na parte 5 da poética:
A comédia é, como se disse, a mimese de homens inferiores, não todavia de toda espécie de vício. O cômico é apenas uma parte do feio. Poder-se-ia dizer que o cômico é um determinado erro e uma vergonha que não causam dor e destruição, como bem exemplifica a máscara cômica. Ela é feia e disforme, sem expressar dor. Ou seja, ele faz até um paralelo da comédia com aquela máscara, né, do teatro, que ela é meio feia, disforme, mas ela não expressa dor, sofrimento. Então, qual que é o ponto da comédia? A comédia, ela visa trazer também um sentido maior pro público, só que por meio do deboche, entendeu? Então, assim, a comédia, ela traz ali, assim, ela retrata vícios humanos e erros, defeitos, de maneira patética, né? Expondo essas pessoas a erros patéticos, né? A situações deploráveis, né? Humilhantes e tal, por causa dos erros deles. E acaba sendo cômico. Então, assim, o riso é uma maneira que os dramaturgos antigos gregos usavam para corrigir os vícios da sociedade, né? Expondo-os ao ridículo. Sem ter um final trágico nem nada. Então, assim, o final é até, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes não, acho que quase sempre. É um final feliz, é um final conciliador e tal. Porque o objetivo não é realmente ter essa catarse. É, na verdade, corrigir vícios, corrigir o público, apresentar a elevação moral e também, assim, as coisas patéticas do ser humano, usando o riso para você debochar disso. Ou seja, quando você ri de alguma coisa, às vezes, numa situação humana, isso faz com que você se afaste disso, em certo sentido, né? Você ri daquilo, tu não leva aquilo a sério, você vê que a situação ali é meio que patética mesmo, né? Mas, assim, a comédia, ela não compreende os grandes dramas humanos, né? Os dilemas morais, as grandes circunstâncias humanas, né? Não compreende. A comédia, ela visa isso mesmo. Então só expor o ridículo ali, os seres humanos inferiores a nós, como diz Aristóteles, né? Seres humanos com vícios, para que isso faça com que você reflita sobre como é agir certo. Então é basicamente isso, né? E a epopeia? Cara, eu falei muito sobre os épicos, né? No episódio 2 aqui do podcast, sobre literatura. E a epopeia, para Aristóteles, é o tipo mais elevado de poética. E por quê? Por que é mais elevado? Você acha que é de graça que Aristóteles acha isso? Será que a epopeia ela é superior somente pelo tamanho? Né? Porque as epopeias realmente são gigantescas. Será que é por isso? Aristóteles descreve para nós em alguns trechos. Já de cara, Aristóteles fala que qual que é a semelhança entre a epopeia e a tragédia. Na minha edição aqui está na página 69, que ele diz assim: a epopeia acompanha a tragédia até o ponto de ser a mimese de homens de caráter elevado por meio de linguagem metrificada, mas se diferencia por ter a epopeia uma métrica uniforme e por ser uma narrativa. Então, a epopeia, você vê, por exemplo, a epopeia ali da Ilíada, como eu li no episódio anterior, aquele trecho, né, em que Aquiles se questiona sobre a sua vocação, sobre o seu destino, você vê ali uma métrica, mesmo que seja em português, né? Porque a tradução do Carlos Alberto Nunes fez com que a gente, em português, percebesse a métrica de Homero. É uma coisa que é espetacular, né? O cara fez hexâmetro dactílico em português. É uma coisa impressionante. A diferença é essa, né? Também tem a diferença da extensão, é claro, mas, em suma, é que a epopeia ela é uma narrativa completa e metrificada de maneira uniforme. E assim, beleza, essas são as semelhanças entre epopeia e tragédia. Só que, o que tem de peculiar na epopeia? Olha o que Aristóteles diz na parte 24 aqui da Poética. Ele diz assim: mas a epopeia possui uma característica muito particular quanto à visibilidade de alongar a extensão. Pois enquanto na tragédia não se pode admitir a mimese de muitas partes constituídas ao mesmo tempo, mas apenas a da que é representada em cena pelos atores, na epopeia, por ser uma narrativa, é possível compor muitas partes que se constituem ao mesmo tempo e, por meio delas, à medida que são apropriadas, acrescer a amplitude do poema. Assim, se podem assegurar a grandiosidade do poema épico, a variedade para o público ouvinte e a diversidade dos episódios, pois o semelhante, logo se esgotando, é o que faz as tragédias fracassarem. O que ele está dizendo aqui? Pelo fato de a epopeia ela ser escrita, ela não ser performada, que é uma coisa quase impossível, né? Você consegue fazer essa mimese de vários tipos diferentes, com vários personagens diferentes, em várias tramas diferentes, acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Então, além de a maneira de dizer, de descrever o relato ser mais bela,
ou seja, ser metrificado de maneira uniforme e com uma narrativa bem estruturada, uma narrativa geral. Além disso, ainda tem mais possibilidades por causa da extensão, por causa da multiplicidade de personagens, que compõem todos juntos uma história central, como é o caso da Ilíada. A Ilíada, tu tem um montaréu de personagens, só que qual que é a narrativa que dá unidade a todo o enredo? É a Guerra de Troia, entende? Então, você tem várias possibilidades ali dentro, e ditas de maneira belíssima. A galera hoje fica assustada que quando leem que antigamente o pessoal decorava a Ilíada, decorava a Odisseia, decorava a Eneida, decorava a Divina Comédia, decorava os Lusíadas. Por que isso acontecia? Por que é possível? Por causa da musicalidade. Como é escrito de uma maneira muito bela, você consegue encadear as narrativas mediante a musicalidade. Por meio da musicalidade fica mais fácil isso. É só você ver na época de pré-vestibular aí, a maioria, você não conseguia decorar algumas coisas, né, alguns conceitos. Quando você coloca numa música, filho, acabou, você vai decorar. Por causa da musicalidade. Então, além de todas as coisas, é como se o épico comportasse diversas tragédias e comédias e histórias simultaneamente e também consecutivamente, e dito de modo belo, ou seja, é a literatura por excelência. Nada supera e nunca superará o gênero épico. Diferente do que muita gente imagina, as ações do gênero épico não acontecem somente pelos feitos dos heróis. Isso não é verdade. Você tem diversos personagens e os heróis e os personagens principais, eles sempre estão sujeitos a situações supervenientes, cara. Entendeu? O herói toma um golpe, ou é enganado, ou alguém próximo dele morre. Então, é riquíssimo. Um gênero que comporta tudo de bom. Em termos de musicalidade, enredo, personagens, em termos de catarse, em termos de empatia com o personagem, de verossimilhança. O gênero épico, ele absorve tudo de melhor da palavra escrita, da literatura. Então você tem várias obras épicas, né, pra gente citar aqui como exemplo, né? Você tem a Ilíada e a Odisseia, que é o único exemplo de épico que trata Aristóteles aqui na Poética. Você tem a Eneida de Virgílio. Cara, depois do episódio 2, eu fiquei impressionado, porque 3 pessoas vieram falar comigo que eu não citei Paraíso Perdido, né, de John Milton, no episódio 2, que é o único épico de língua inglesa realmente que atingiu aí realmente o nível, né, de Eneida, os Lusíadas, Divina Comédia e tal. Paraíso Perdido é um épico que relata ali a queda do ser humano, seu afastamento de Deus e a sua posterior redenção. Você tem os Lusíadas, tem o Gilgamesh, que é o primeiro épico, né, da época dos Sumérios. Então, o épico, ele comporta todos os tipos de narrativas humanas em sua excelência e da melhor maneira possível, né? E aí, a gente pode pensar o seguinte, cara, será que a gente tem um exemplo mais plausível de épico, né? Para quem não tem o hábito de ler literatura, sinta só um gostinho pela analogia com o cinema, né? Será que no cinema a gente tem um épico, por exemplo? É muito difícil, porque o épico ele tem uma profundidade muito grande, né? No cinema, às vezes, a imaginação ela funciona de maneira diferente. Porém, eu acredito que o que mais se aproxima de épico no cinema são, assim, cara, nem sempre, tá? Mas, assim, pode se aproximar, às vezes, um filme de guerra. Porque você perceba que o filme de guerra, ele comporta todas as coisas possíveis de gênero de cinema. Às vezes, dentro de um filme de guerra, você tem tragédia, romance, comédia, você tem drama intenso, né? Você tem questões ali mais intelectuais. Então, o filme de guerra, geralmente, ele dá um ar de épico, realmente, para quem tá assistindo. Mas eu acho que tem filmes que são realmente epopeias por excelência. No sentido de ter ali um herói que tem um fado, que tem um chamado, um destino a ser cumprido, e que todas as outras coisas se comportam ali meio que à la épico mesmo, né? Um exemplo disso é o Interestelar. O Interestelar é uma epopeia. Definitivamente é um filme que ele tem tantas coisas dentro dele, tantas camadas, tantas tragédias misturadas com reviravoltas e tal, que a gente pode alçar esse filme ao patamar de épico, né? O outro filme também que se parece com o gênero épico é o Gladiador. A história ali do guerreiro Maximus. Ali a maneira como o enredo se desenrola tem muito a ver com o gênero épico, né? Claro que a história é mais restrita, não tem muita mudança geográfica, né? Não tem uma coisa maior, mas tem características de épico, sim.
Cara, e um filme que, pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, que o livro não é um épico, o livro é um romance, mas que no formato de cinema, isso virou um épico, cara, que é Duna Parte 2. Cara, Duna Parte 1 recebeu muitas críticas, né, por ser meio lento, né, introduzir assuntos de maneira um pouco arrastada, né, e tal. Só que Duna Parte 2 é um filme que se aproxima, sim, do nível épico, né, do análogo do gênero épico no cinema. De fato, a história ali do Paul Atreides, né, pra se tornar realmente o Lisan al-Gaib, é uma história impressionante. Tem a história ali da família dele, da mãe dele, tem toda uma questão de chamado, né, de destino, de cumprimento de profecia, de reviravoltas, que alça esse filme a um patamar que eu não via há muito tempo no cinema. Realmente ele pode ser considerado um épico. Cara, voltando aqui, porque a gente vai ter uma série de episódios aqui sobre cinema, provavelmente 2 episódios sobre cinema, sem querer, né, já adiantar alguns temas. Então você vê que o espírito, vamos dizer assim, do gênero épico, ele está presente, inclusive, no cinema. Ele não é reproduzível no teatro, devido a seu tamanho, mas o cinema consegue condensar isso. Eu fiz esse paralelo com o cinema aqui mais para tornar essa questão do espírito épico, daquilo que o gênero épico representa, para quem não teve contato ainda com esse gênero literário. Que eu recomendo muito que vocês tenham e leiam todos os épicos, todos os principais épicos que eu citei aqui, tá bom? Cara, a última lição, dentre todas que Aristóteles deixa pra gente na poética, Aristóteles fala muito sobre metrificação, sobre os personagens, sobre elocução, sobre musicalidade, sobre o coro, né, que é o coral. Ele fala sobre muitos detalhes que, pro podcast aqui, eu acredito que não seja o caso. A minha ideia aqui é instigar você a ler a poética, para você ver essas coisas com mais riqueza de detalhes. Mas, para nossa finalidade aqui, a última grande lição da poética que eu acho válida trazer para você é a seguinte: é a questão da unidade do enredo. Eu não vejo outra coisa que é mais ausente da arte poética hoje como a preocupação com a unidade do enredo. Eu vou ler para vocês um trecho de Aristóteles que vai deixar isso muito evidente. Bem no final da poética, quando Aristóteles está tratando da comparação da Ilíada e da Odisseia em relação à verossimilhança e à necessidade, né? Ele está falando aqui que as ordens das ações, das consequências dos atos dos personagens devem fazer sentido. Deve ser uma coisa verossímil, como nós vemos no início do episódio aqui. Senão se perde, né? Só que Aristóteles, falando da montagem dessa sequência, ele fala uma coisa muito interessante sobre as partes da história. Ele fala assim: desse modo, as partes, que são as que constituem os acontecimentos ocorridos, devem ser compostas de tal modo que a reunião ou a exclusão de uma delas diferencie e modifique a ordem do todo. De fato, aquilo que é acrescido ou suprimido sem que se produza qualquer consequência apreensível não é parte do todo. Ou seja, uma boa história, um bom épico, uma boa tragédia, até uma boa comédia, o que eles devem ter como uma característica, como um sinônimo de excelência, né? De que a história, ela tá bem amarrada. A gente sabe, né? Quando a gente vê filme ou quando a gente lê livro, quando fica uma ponta solta, sabe? Ou quando meio que fica uma coisa que não tá muito clara, tu não entendeu muito bem, que às vezes poderia ter sido explicado. Quando isso acontece, o enredo tá precisando de maior unidade. Então, assim, uma boa história, seja ela épica, trágica ou uma comédia, ela não tem necessidade de que nenhuma parte dela seja suprimida e também não tem necessidade de que algo seja acrescentado. Meu Deus do céu, o quanto de história hoje no cinema, de livro, que você vê que tem cenas que podem ser claramente suprimidas, cara, que não serve pra nada, não agrega em nada, diálogos que não aprofundam a compreensão do personagem e não desenrolam a história, que Aristóteles aqui ele vai chamar na poética de enlace e desenlace, né? Ou seja, circunstâncias em que o protagonista é colocado, problemas, situações ali de dilema e a resolução desse dilema. Você vê que tem cenas que é o que o pessoal chama aí, o pessoal que vê série chama de filler, que é encheção de linguiça. Total. Não acontece nada. Não contribui pro todo
não acrescenta ao todo e também não tira do todo. É uma coisa que é muito estranha, é meio inútil mesmo. Então, quando a gente tá lendo uma história, a gente tem que se atentar para esse tipo de coisa. Uma boa história tem essa característica. E quais histórias têm essas características no mais alto nível? É o gênero épico. É o gênero épico, mas assim, as tragédias também têm. Aristóteles aqui tá tratando das tragédias e dos épicos nesse momento que ele fala isso. Tem comédia que também tem. E claro, né, pessoal? Isso se estende para as poesias, isso se estende para os romances, para as histórias comuns que nós lemos, né? A gente vê o seguinte, você vê que os romances que são ruins, as histórias que são ruins, geralmente ou tem algo faltando ou tem algo demais, sabe? E diversos autores padecem desse erro, né? Por mais alto nível que eles sejam, por mais talentosos que eles sejam. Um exemplo clássico disso é Dostoiévski. Dostoiévski é um gênio da literatura. Diversas vezes, Dostoiévski faz introspecções ali, mostra introspecções para nós que não mudam o personagem, não aprofundam a compreensão do leitor sobre a situação mental do personagem. Na maioria das vezes sim, mas algumas vezes não. E não desencadeiam nada na história. Então Dostoiévski padece desse problema. Não é só ele, diversos outros autores também têm isso. Claro, não é sempre, não é em todas as obras que isso acontece. Mas você vê que isso é uma nuance, é algo sutil para o escritor, né? Então é algo para a gente se atentar. De certa maneira, a poética, ela inaugura também, com esses toques de Aristóteles aí, inaugura a crítica literária, de certa maneira. Inaugura a crítica da tragédia, a crítica da comédia, a crítica da epopeia. E a gente pode transpor isso também para os romances, para o cinema, para o teatro hoje e para as diversas outras artes dentro das suas circunstâncias. E hoje nós ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do Papo Clássico. Leia a poética, se aprofunde na poética e use a poética como parâmetro para ler boas histórias. Espero vocês no próximo episódio. Valeu!